Eu acho, evidentemente, eles estão lesionados e por consequência do trabalho que eles fazem, né? Então, não há nenhum motivo aí legal que justifique você chegar e rescindir o contrato. Porque eu não sou advogado, mas o contrato precisa ser cumprido. Daqui a pouco a gente fala do Lucas também. Porém, o São Paulo ele não pode deixar de olhar para a sua situação financeira caótica, triste, terrível, né? A ponto de, por conta de não ter 300 mil dólares, levar um transfer ban, que é algo que mancha a história do São Paulo, né? Uma situação que o São Paulo não pode se dar ao luxo de ter os jogadores mais bem pagos sem perspectiva de utilizá-los. E é isso que vem acontecendo com o Oscar e com o Lucas Moura. Mais com o Oscar do que com o Lucas. Eu acho que em algum momento poderia se fazer uma reunião e ver se o São Paulo consegue entrar em algum tipo de acordo para não levar tanto prejuízo como tem levado. E nós não estamos falando de você cortar, de tentar diminuir um pouco os vencimentos, são jogadores formados para o São Paulo. É claro que esse apelo é apelo ao bom senso, apelo ao mínimo de solidariedade. Quando você fala em dinheiro, ninguém quer ser solidário com ninguém, né? Mas, às vezes, um pouco de reconhecimento, o fato de, repito, eles terem sido formados no São Paulo, possa fazer, e a situação que está, a situação financeira do clube que os formou, possa ter ali algum tipo de entendimento e compreensão de que, e nós não estamos falando de cortar o salário de alguém que usa todo o seu salário para viver, né? Nós estamos falando de salários aí que R$ 1,5 milhão é uma coisa exorbitante para caras que já ganham isso há muito tempo. Muito mais do que garantida, né, Maurício? Para várias gerações. Os caras já ganham isso há muito tempo. De repente você pode fazer algum tipo de acordo para dar uma aliviada na folha enquanto eles não voltam, né? E não conseguem voltar os dois, né? O Lucas ainda temos aí alguma esperança de que ele volte, mas nada é garantido. O Lucas foi liberado para treinar e treinou normalmente para jogar esse jogo diante do Galo. E de repente vem uma história, faz parte do planejamento, a gente dá uma segurada. Não dá para garantir nada em relação ao Lucas Moura lá contra a LDU, gente. Então, fato, esses jogadores, do ponto de vista de custo-benefício, o Lucas menos porque foi campeão da Copa do Brasil, isso foi incrível, a contribuição dele foi decisiva naquela reta final, mas o custo-benefício é baixíssimo, ou quase nenhum no caso do Oscar. Então é uma situação, uma realidade. Você chamar para conversar e tentar algum tipo de entendimento é parte do jogo, mas sempre o São Paulo está fragilizado nessa situação, porque você precisa de um gesto, né? Um gesto de boa vontade de quem está do outro lado, porque se você tem um papel, um contrato assinado, você se lesionou no ambiente de trabalho, trabalhando, você tem que cumprir o seu contrato à risca, do ponto de vista da lei, é isso aí. Mas o que a gente não pode negar é que o custo-benefício desses dois jogadores é muito baixo, né? É muito baixo. Salários muito altos, minutos jogados muito baixos. Infelizmente, é essa situação com o Lucas e Oscar. E, esses caras são super profissionais, eles estão tentando voltar há muito tempo, não é por falta de empenho e profissionalismo, não. Nada disso. Pois é. Até botei essa enquete aqui que está movimentando o nosso chat, Maurício. Se vocês vejam que assim, eu não estou falando de parar de pagar os salários, é uma situação de um acordo, né? Tenta-se um acordo de uma rescisão amigável, né? Talvez, né, Maurício? Porque o São Paulo, quantos jogadores foram embora ao todo na temporada? Mais de 20, se eu não estou enganado, porque foram 14. Acho que no começo do ano, né, na virada da temporada 24 para 25, e agora mais 5, né? Lucas Ferreira, Matheus Alves, o próprio... William Gomes e Moreira, você está falando? Não, mas esses foram no começo do ano, né? Então. Jandrei. Igor Vinícius, Jandrei, né? Então, mais 4 aí que eu faço a conta agora, né, nesse meio de temporada, né? Então, realmente, o São Paulo tá vendendo o almoço para comprar o jantar, e eu acho que qualquer tipo de conversa que, em nome do objetivo do São Paulo, que é sanear suas contas, ele deve ser considerado, por mais impopular que seja, né?
E a nossa enquete aqui está bem equilibrada, Maurício, 50-50. Eu vou votar aqui, porque eu acho que não. Para encerrar os contratos, eu acho que não, tá? Eu acho que deveria ter um entendimento e uma tentativa aí de algo que alivie a pressão sobre a folha de pagamento. Afinal de contas, se eles não podem jogar há tanto tempo, São Paulo precisa encontrar substitutos e precisa gastar um dinheiro a mais para substitutos, tá? Agora, eu vou ser sempre, se uma parte não quer, se não for algo, seja proposto, os jogadores não toparem, e São Paulo cumpra com suas obrigações contratuais. Isso está fora de questão. Só que eu estou vendo alguns comentários aqui e acho que tem algumas pessoas que não entenderam exatamente o que você falou. Porque não é encerrar o contrato, virar e falar assim, ok, acabou, não tem mais contrato, você não vai receber mais nada. É uma negociação, eu estou imaginando que você esteja falando de uma negociação com o cara para pagar o que for considerado justo. Sim, E o que o São Paulo pode explicar a situação de quem está devendo, que é o caso de São Paulo. E como as lesões, que são fruto da profissão, mas como elas estão prejudicando o São Paulo do ponto de vista esportivo, que é a sua razão de ser, e do ponto de vista financeiro, porque o São Paulo tem que ir atrás de substitutos, né? Agora é tudo negociação e conversa, não é uma imposição, nada. Negocia contratos, você muda um contrato de acordo com a vontade de, se as partes acordam. Inclusive, alguma coisa, você muda. Isso acontecer. Tanto é que o São Paulo não conseguiu encerrar com o Orejuela, por exemplo, mesmo com o Orejuela tendo interesse em encerrar o contrato. Só que não chegaram a um ponto em que os dois lados virassem e falassem assim, ok, assim vale a pena a gente rescindir. Foram poucos, na verdade, que o São Paulo conseguiu rescindir com antecedência, e os que ele conseguiu foi uma antecedência pequena, como o Rojas, que encerrou com acho que 1 mês e meio antes do contrato vencer. Aí, basicamente, você está liberando o cara para já ir negociando alguma coisa para entrar mais rápido no outro clube. É muito raro isso. A gente falou das ligas americanas, na NFL você ainda tem uma maneira de rescindir antes e tudo mais, mas, por exemplo, na NHL de hockey, você não pode. Você tem uma única janela anual que você pode rescindir alguns contratos, mas ainda assim você paga uma multa muito pesada por isso. E é muito raro acontecer justamente porque nessa multa, você, além de pagar dinheiro, isso ainda te come um pedaço do teto salarial. Então você pode, além de gastar dinheiro, você ainda tem menos dinheiro ainda para investir em outros jogadores, porque você não pode colocá-los debaixo do teto. A turma não está entendendo, acho que a gente está querendo que o São Paulo dispense o jogador. Gente, vamos interpretar o texto de uma maneira honesta, vai correto. E Maurício, vamos lembrar uma coisa que foi dita aqui no chat rapidamente, de que a maior parte dos vencimentos de qualquer jogador de futebol, ela é de direito de imagem, né? É pago na pessoa jurídica. Os jogadores abrem uma empresa e tem vencimentos. Esse tipo de abordagem poderia se abrir aí uma tratativa para poder reduzir a folha salarial. No CLT, nas convenções das leis trabalhistas, né, que é a lei trabalhista que vigora, ou pelo menos deveria vigorar no Brasil, isso não se mexe. Isso a gente tem razão. Férias, 13º, tudo mais. Agora, a gente está falando de jogadores que ganham milhões de reais. E nem bem perto metade desses milhões, ele é pago na pessoa física. Não é pago com um contrato de trabalho convencional. Então, acho que há margem, sim, para a gente falar numa renegociação. Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. Ontem o São Paulo se pronunciou sobre as situações físicas de 2 atletas, né? O André Silva, que foi constatado uma lesão ligamentar e também um estiramento. O centroavante muito provavelmente deve perder o pouco que resta da temporada atual e voltar apenas na próxima temporada, tá? Ainda está sendo discutido se ele vai passar por cirurgia ou se vai fazer um tratamento conservador. Não está definido ainda.
o que deve ser oficializado nas próximas horas. Outro que teve a situação atualizada foi Marcos Antônio, que foi substituído no finalzinho do primeiro tempo do jogo contra o Atlético Mineiro no Morumbi, e ele já iniciou o tratamento lá com gelo no próprio banco de reservas e tal, né? E aí teve uma lesão confirmada. Apesar da lesão confirmada, o caso dele é um pouco mais simples, o que anima a torcida São Paulina. O meio-campista teve uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda. Ele já iniciou o processo de tratamento de recuperação no Refis Plus. E o clube, em nota oficial, confirmou que o Marcos Antônio... Isso foi o que mais me surpreendeu na nota, tá? O São Paulo confirmar data, estipular, não sei o que. Isso me surpreendeu bastante. Eu queria ver muito mais disso nos outros anúncios, nas outras postagens. Eu ficaria muito feliz. E eu tenho certeza que não só eu ficaria muito feliz, mas toda a torcida tricolor, né? Bom, o clube afirma em nota oficial que Marcos Antônio estará à disposição do técnico Hernan Crespo para a partida contra a LDU pelas oitavas de final, na verdade pelas quartas de final da Libertadores da América. O tricolor encara a LDU no dia 18 de setembro pelo jogo de ida da competição, tá? Existe a expectativa, pelo lado mais otimista, de que Marcos Antônio esteja à disposição já para o jogo contra o Botafogo, ou seja, ele perde o jogo contra o Cruzeiro sábado agora, pelo Campeonato Brasileiro, aí depois terá a data FIFA, a pausa para a data FIFA, joga as seleções lá, 2 rodadinhas e pá, e aí volta com o jogo contra o Botafogo, que ainda não tem data definida para acontecer. A CBF é uma verdadeira vergonha, né? Impressionante. Então, o Marcos Antônio pode aí voltar já depois da data FIFA, assim como o Lucas Moura, que também deve retornar depois da data FIFA, 100%, né, rapaziada? Enfim, até lá a tendência é a recuperação de Marcos Antônio, uma notícia que ao menos traz um pequeno alívio para a torcida tricolor, alívio, né? Enquanto ao André Silva, é algo um pouquinho mais preocupante ainda, infelizmente, né? Falando em jogador lesionado, vamos falar agora sobre Oscar. Veja só o que o jornalista genial, impressionante, que tem comentários espetaculares, Arnaldo Ribeiro, que defendia o Zubeldia com unhas e dentes. Olha só o que ele disse ontem. Afastado há um tempão desde o jogo contra o Corinthians. Mais grave do que parecia o problema dele. Era um problema na vértebra, coluna, agora já estão falando em outras situações. Provavelmente não joga mais esse ano, o São Paulo precisa esclarecer o caso. Então nós estamos falando dos 2 jogadores mais caros do time, o terceiro é o Caleri. É isso mesmo. O Arnaldo disse que o Oscar pode voltar somente na próxima temporada. O meia foi contratado, voltou para o seu clube ali, que revelou para o futebol, seu clube do coração inclusive, como o super reforço da temporada, em parceria com a Superbet, né? Simplesmente ele não consegue ter uma sequência. E nem é culpa dele, né? É questão física mesmo. O antigo treinador forçava ele ao máximo, sem planejamento nenhum. O cara voltou do futebol chinês e mesmo assim jogou praticamente todos os jogos do Paulistão. Pegou Inter de Limeira, que não precisava, Velo Clube, que não precisava, Santos na Pindaíba, que não precisava, Ponte Preta, que também não precisava. Detalhe, todos esses jogos aí o São Paulo não venceu nenhum, tá? Detalhe, e isso porque o gênio do Zubeldia, tão defendido por Arnaldo Ribeiro, era o melhor treinador que o São Paulo poderia ter, né? Nenhum outro poderia ser melhor que o Zubeldia, mas enfim. No clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, já com o Hernan Crespo, o Oscar teve uma lesão grave, né? Pior que nesse lance da lesão do Oscar, o juiz não deu nem falta, impressionante. O Oscar fraturou ali os transversos das vértebras L1, L2 e L3. A expectativa de retorno era de 8 semanas mais ou menos. Foi realizado ali no jogador um procedimento conservador, sem a necessidade de uma intervenção cirúrgica, né? O Arnaldo Ribeiro trouxe a informação, a suposta informação de que o Oscar voltaria só na próxima temporada, preocupou muito a torcida São Paulina, né? Mas, em contato com a diretoria, o Alexandre Zanqueta trouxe uma outra informação que vai na contramão e traz um alívio pro torcedor. Segundo Zanqueta, a informação de Arnaldo Ribeiro não procede, tá? O Oscar vem seguindo ali o cronograma de recuperação normalmente. Seu retorno está previsto para final desse mês, o começo de setembro, no máximo outubro, né? Mas já dizem que é bem possível que o Oscar retorne para as quartas de final da Libertadores. Vamos aguardar. Eu não duvido da informação do Arnaldo Ribeiro, tá, rapaziada? Mas vou torcer muito para que ele esteja completamente errado. Essa que é a verdade. Porque ele já teve errado por muitas coisas, né? Errado em relação ao Zubeldia e principalmente errado pela última declaração dele em relação à torcida do São Paulo. Uma falta de noção absurda, para dizer o mínimo, né? Enfim, vamos torcer pro Oscar voltar logo, porque é um grande jogador, pode fazer muita diferença no time do São Paulo. Voltando à questão do André Silva, o André que pode perder
boa parte aí do que falta da temporada, como eu falei anteriormente, né? Com isso, o São Paulo deve ir ao mercado em busca de um novo 9 para substituí-lo. Eu sei que tem um Dineno aí, eu até me questiono, pô, caramba, você tem um Dineno, você trouxe o Dineno pra quê? Pra que você contratou o Dineno, sendo que agora você vai ter que ir no mercado? Tem um TAP aí também, mas enfim, né? A informação que chega de diversos setoristas é que o São Paulo realmente vai ao mercado em busca de um novo nome. Vários nomes já começaram a ser especulados no tricolor. Eu cheguei a ver, gente, até mesmo o nome de Rossellu, o Rossellu, ex-Real Madrid, sendo especulado no São Paulo. Impressionante, a criatividade dos caras tá nas alturas, né? Um dos nomes que foi comentado antes da lesão do André Silva, inclusive, foi o do Guilherme, jogador do Santos. Isso por conta do momento atual do Guilherme lá no Peixe, né? Além disso, o Guilherme também foi pivô ali de uma negociação entre São Paulo e Santos envolvendo a troca de jogadores. O Luciano indo para o Santos e o Guilherme vindo para o São Paulo. A negociação acabou não avançando e o Luciano ficou no São Paulo, o Guilherme ficou no Santos. Isso aconteceu agora há pouco, tá, rapaziada? Foi nos últimos meses que essa negociação aconteceu. Pois bem, hoje o Guilherme tá muito abalado emocionalmente lá no Santos, por tudo que tá acontecendo com o clube e com ele também, né, gente? Boa parte da torcida tá pedindo a saída do Guilherme já, falando que é fim de ciclo e pá. Na invasão, inclusive, da torcida do Santos no CT Rei Pelé, o bicho pegou pro lado dele. O Guilherme recebeu uma grave ameaça mesmo de arrasta, tá ligado? E isso abalou muito o jogador. O Guilherme sequer viajou pro jogo contra o Bahia, pra Salvador, no último domingo. Completamente abalado e muito provavelmente fora dos planos, e ele mesmo já querendo sair do Peixe, né? O Santos vê com bons olhos ali realmente uma saída do Guilherme. Com toda essa situação envolvendo o jogador, a torcida de São Paulo começou a especulá-lo no tricolor, tá? Contudo, pro São Paulo, eu não sei se seria a hora certa de trazer o Guilherme. Isso porque o Guilherme já completou 7 jogos, já fez mais de 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro, ou seja, ele não pode jogar pelo tricolor e por nenhum outro clube essa edição da competição. A não ser que o Santos fique 3 meses sem pagar salário pra ele e ele rescinda por conta de atraso de salário. Aí abre-se uma brecha, mas não parece que é o que tá acontecendo, tá? Pra quem tá especulando ou esperançoso de ver o Guilherme no São Paulo, que pra mim é um bom jogador sim, tira o cavalinho da chuva, porque isso não deve acontecer, ao menos pra esse ano. Pra próxima temporada, eu já não sei, tudo pode acontecer, mas pra esse ano eu acho Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Lautaro Dias foi oferecido ao São Paulo Futebol Clube. Então, Lautaro Dias foi oferecido ao São Paulo. Para quem não se recorda, é o jogador que atualmente está no Cruzeiro, um atacante que pode atuar tanto como primeiro atacante como segundo atacante, também atuando pelas beiradas do campo. O nome não é estranho, ele foi aquele vilão ali na final da Copa Sul-Americana, quando ele fez ali o gol e foi um dos grandes destaques quando o São Paulo perdeu o título para o Independente Del Valle. Depois, né, da sua participação no Independente Del Valle, foi contratado pelo Cruzeiro, não conseguiu ali ter muita minutagem com o Cruzeiro e às vezes que teve espaço não conseguiu corresponder. Ele está praticamente fora ali dos planos do técnico Leonardo Jardim. Atualmente ele tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro, então ele poderia jogar a competição por qualquer outro clube e também pode jogar a Libertadores, até porque o Cruzeiro não estava na competição. Então as duas competições que o São Paulo tem hoje, o Lautaro Dias poderia jogar. Do que a gente consegue de informação. Alguns representantes, intermediários ofereceram o nome ao São Paulo. Do que a gente soube do lado do São Paulo, eles ainda não tomaram nenhum tipo de decisão, até porque a segunda-feira foi bem corrida para resolver essas questões do transfer ban. Foram vários nomes de centroavantes oferecidos, o São Paulo ainda não parou para analisar alguns nomes. Mas o Lautaro Dias, o São Paulo vai dar uma analisada depois para ver se realmente qual que seria a viabilidade, né? Ainda é algo inicial, o São Paulo ainda vai entender as condições, vai ver se o Cruzeiro libera e a gente já vai trazer um pouco do lado do Cruzeiro, vai entender se o salário é dentro da realidade, enfim, o São Paulo ainda vai analisar essa situação, mas o nome a gente soube que foi oferecido sim, e aí pode se tornar uma oportunidade, até o lado do jogador quer muito fazer esse negócio, porque o Lautaro Dias, ele tá no Cruzeiro, só que o Cruzeiro não tá aproveitando o atleta, o Leonardo Jardim não aproveita e também ele já recebeu diversas outras propostas e o Cruzeiro não liberou. O Internacional, o Sport, o Ceará foram equipes que chegaram ao Cruzeiro pedindo um empréstimo do jogador, só que o Cruzeiro estava numa situação de que,
Lautaro, você não está nos planos, mas eu só quero que você saia por uma venda. E aí o Cruzeiro estava pedindo 16 milhões de reais pela venda do jogador. Só que os clubes em questão não queriam pagar essa quantia, então aí os negócios acabaram não acontecendo. Só que aí agora há uma esperança, porque é a última semana de janela. Então ou o Cruzeiro, ou você fica aí com esse cara aí encostado, não vai jogar, você vai perder grana, ou, por exemplo, você empresta ao São Paulo nesses próximos 4 meses, ele pode jogar uma Libertadores da América, podendo, quem sabe, se tornar titular. E aí depois, né, ele pode se valorizar, quem sabe jogando no São Paulo, tendo mais espaço no São Paulo do que ele tem hoje no Cruzeiro, e aí depois, no final do ano, você pode conquistar uma venda, o próprio São Paulo pode tentar alguma forma de comprar. Então é mais ou menos nesse poder de convencimento que o staff tentaria convencer o Cruzeiro a fazer uma liberação ao São Paulo, caso o São Paulo tenha um interesse no atleta. Mas aí eu deixo já essa questão para você. Você gostaria do Lautaro Dias como jogador do São Paulo para a vaga do André Silva? André Silva que vai ficar de fora aí de 2 a 6 meses, vai depender ainda nessa terça-feira se o Correia vai optar pelo tratamento conservador ou pela cirurgia. Mas o Lautaro Dias, você gosta? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. E essa situação do Mailton, né, em melô, em trave, como é que tá essa situação? Eu vou te explicar em detalhes. O que acontece, e vou te trazer primeiro como é que funciona essa operação e o porquê ela está travada neste momento, mas existe uma noção ali do São Paulo que isso vai acontecer em breve, vai destravar, é só um entrave momentâneo. O Mailton, ele pertence ao Metalist, mas está emprestado à Chapecoense. Então qual que é o trâmite que tem que acontecer? O contrato de empréstimo dele com a Chape tem que ser quebrado. Esse contrato de empréstimo sendo quebrado, ele volta para o Metalist para depois ser repassado ao São Paulo em definitivo. Só que, nesse trâmite dele rescindir com a Chape e voltar para o Metalist é um entrave, porque o Metalist está com transfer ban. O Metalist tinha 7 transfer bans ali de equipes, o São Paulo retirou, ele tem mais 6. E aí, quando você tem esse transfer ban, você não pode inscrever nenhum atleta, você não pode, mesmo que ele volta e tal, se o cara volta, ele não pode jogar, ele não pode ser inscrito. Não é nem você que não pode contratar novos jogadores, você não pode inscrever novos atletas. Então tem esse entrave, e aí vem a alegação do São Paulo, do Metalist, junto à FIFA, de que não é que ele vai voltar aqui pro Metalist porque ele vai jogar no Metalist para ser inscrito, é para ele fazer uma outra transferência, justamente para tirar o transfer ban. Então a tendência é do Metalist conseguir uma liberação ali, um ofício especial da FIFA, e isso já aconteceu em diversas outras equipes, tá? É algo natural que a FIFA entende esse caso como algo específico e vai liberar o Mailton. Só que aí, né, até, por exemplo, saiu o transfer ban do São Paulo, até a FIFA também definir essa questão do Metalist, pode durar ali alguns dias, mas a expectativa do São Paulo é de tudo ser definido ainda nesta semana. Então, com esse aval especial da FIFA, o Metalist pode inscrever o Mailton, pode rescindir o contrato, e aí ele vem para o São Paulo também resolvendo a sua questão do transfer ban, já pagou os $300 mil que devia ali ao Cerro Porteño, então aí logo também o São Paulo vai ter o seu nome retirado ali do transfer ban da FIFA e vai poder inscrever também o Mailton. Então é por isso ainda que não houve o anúncio, é por isso ainda que o São Paulo não conseguiu regularizar o atleta também, é por conta dessa documentação que falta aí da FIFA referente a essa questão do Metalist, que deve acontecer aí nesta semana, tá? As questões do transfer ban, essas partes burocráticas ali, mas o Mailton tá empolgadíssimo em jogar no São Paulo, já tá ambientado, já tá com grupo, já tá treinando normalmente, então é um atleta que tá muito animado. É só realmente uma questão burocrática, é só uma questão chata para ser resolvida, mas o São Paulo entende que nessa semana já deve conseguir ali essa liberação, tá bom? Juan Santos, lembra dele? Atacante revelado nas categorias de base do São Paulo, chegou a ter um espaço ali com o Dorival Júnior e também, aliás, já com o Rogério Ceni, né, e depois com o Dorival Júnior e também com o Zubeldia. Ele saiu do São Paulo na temporada passada, foi vendido, né, antecipou ali o contrato dele com o São Paulo em 6 meses, foi vendido ao Southampton, e ele estava emprestado por 2 temporadas ao Gostep. Só que já na primeira temporada ele conseguiu um grande destaque lá no Gostep, a equipe gostou muito, e aí nessa segunda-feira o Gostep conseguiu a compra em definitivo do Juan. Agora o novo contrato dele vai até 2029, ele é um atleta definitivo do Gostep. Ainda a gente conversou até com o staff do jogador para entender ali alguns valores, ele ainda não nos passou ali em detalhes toda essa operação.
mas aí o São Paulo tem um mecanismo de solidariedade da FIFA, que aí vai fazer com que o São Paulo ganhe uma graninha ali. Não deve ser muito, acho muito difícil que o Gostep tenha pagado uma grande grana, uma bagatela ali junto ao Southampton para conseguir essa contratação em definitivo, mas vai ser uma graninha que vai entrar nos cofres do São Paulo aí nos próximos dias, quem sabe. O São Paulo tem um percentualzinho ali referente a essa negociação, é esse percentual. O Juan passou muitos anos ali com o São Paulo Futebol Clube nas categorias de base, então o São Paulo também deve ganhar uma graninha aí. O Juan que tem tido sucesso lá na Turquia, né, ajudando com participações em gols, com assistências, fazendo o Gostep também comprá-lo em definitivo. Ele tem atuado numa função como um segundo atacante, né, uma função até parecida com o Luciano, por exemplo, hoje no São Paulo. Ele joga como uma dupla de ataque ali, tem conseguindo bons números ali, tá feliz também lá na Turquia. Então o Juan que vai continuar aí a sua trajetória nos próximos anos como um atleta do Gostep e vai garantir uma graninha ali para o São Paulo Futebol Clube. Você lembra do Juan? Gostava dele? Era um nome que a torcida tinha sentimentos conflitantes. Mais tarde, o São Paulo irá ao mercado em busca de um novo atacante para o elenco, já que o titular da posição André Silva sofreu uma lesão no joelho direito durante a vitória sobre o Atlético Mineiro. O atacante sofreu uma lesão ligamentar no joelho, mas sem ruptura. Vale lembrar que o São Paulo já está há meses sem Caleri e Rian Francisco, que sofreram a mesma lesão de rompimento do ligamento cruzado anterior e não tem previsão para retornar aos campos. Após pagar a dívida que gerou um transfer ban da FIFA por atrasos referente à contratação do volante Damian Bobadilla, o tricolor já está no mercado em busca de um reforço que substitua André Silva. A contratação é vista como urgente, pois a janela de transferências vai se fechar nos primeiros dias de setembro, mas indo além do time principal, o São Paulo anunciou a contratação de Pedro Henrique, de 17 anos. O jovem atleta foi contratado em definitivo junto ao Náutico. O jogador, que também atuou pelo Atlético Mineiro, assinou contrato com o São Paulo até julho de 2027. E para você que ficou até aqui, não se esqueça de clicar no link abaixo na descrição ou no primeiro comentário afixado e adquira o e-book A História do São Paulo das origens aos dias atuais e conheça absolutamente tudo sobre o tricolor paulista. Os maiores craques, a história por trás dos bastidores das maiores conquistas. Curiosidades jamais reveladas pela imprensa que vão mudar a maneira como você ama e torce pelo São Paulo. Não perca essa oportunidade exclusiva do nosso canal. E faça parte você também da história do maior clube do futebol brasileiro.